aí pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Pedro. Hoje a gente tem mais um vídeo do nosso curso de Eficiência Energética e Uso Racional de Energia Elétrica. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em conceitos teóricos de energia elétrica. E para começar, eu gostaria que vocês lembrassem do que foi visto no nosso último vídeo. Então, no nosso último vídeo a gente viu um pouco sobre o que é eletricidade, o que é energia elétrica, correto? E também vimos geração de energia elétrica e focamos na geração de energia elétrica a partir de usinas hidrelétricas. Então, bora para o vídeo de hoje. Eu deixei uma pergunta para vocês e a pergunta era: você sabe como medir energia elétrica? Bom, no nosso caso, como que a gente vai fazer essa medição? Quem vai medir a energia elétrica para a gente? Será os nossos medidores de energia elétrica. Vocês devem estar reconhecendo essas imagens. O medidor de energia elétrica ele se encontra na nossa residência. Então existem, cada ponto, cada consumidor possui um medidor de energia elétrica. E ele pode ser tanto esse modelo antigo, que está à esquerda, como o modelo digital, o eletrônico, que está à direita. Então é ele que vai medir o nosso consumo, a nossa energia elétrica. Mas você sabe o que significa esse valor que ele mostra? E é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Bom, só para a gente finalizar o caminho da energia elétrica, que a gente começou a ver no último vídeo, vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui. Vocês lembram, no nosso último vídeo, a gente viu a geração de energia elétrica e a gente focou na usina hidrelétrica. Mas a gente viu apenas a geração. Além da geração, também tem a transmissão. Por que temos a transmissão? A geração, as usinas hidrelétricas ou outras usinas, normalmente elas não se encontram próximas a grandes centros consumidores. Você não vê uma usina, por exemplo, no meio de uma cidade. Então você precisa transmitir essa energia elétrica da usina até os grandes centros urbanos. A gente tem a distribuição, que seria uma parte de adequação dessa energia elétrica para o nosso consumo, que seria os cabos, os postes que estão nas nossas ruas. À esquerda vocês têm a imagem de uma subestação, à direita de um transformador, que é muito comum nas ruas. Esse transformador é uma máquina elétrica responsável por adequar os níveis de tensão da eletricidade, da energia elétrica que a gente vai consumir. A gente também tem o padrão de entrada, que seria já a conexão com a nossa casa. E aí vocês observam que é neste local, no nosso padrão de entrada, que se encontra o medidor de energia elétrica. E por fim, a nossa instalação, que seria o nosso consumo, seriam as minhas tomadas, as minhas lâmpadas, a minha iluminação, tudo na minha casa que utiliza a energia elétrica. Beleza, então finalizamos o caminho da energia elétrica, desde a sua geração em uma usina, a sua transmissão, dada por linhas de transmissão, a sua distribuição, a minha conexão na minha casa e, por fim, a instalação, que seria onde a gente aplica o nosso consumo de energia elétrica. Bom, chegamos agora nos conceitos físicos. Vocês lembram que eu comentei com vocês que eletricidade é o movimento de elétrons em um condutor. Esse movimento de elétrons em um condutor nós chamamos de corrente elétrica. Observem na imagem da esquerda um pequeno circuito, onde nós temos o I com uma seta indicando o movimento dos elétrons à minha corrente. Essa corrente só acontece porque eu tenho uma tensão, eu tenho uma energia potencial elétrica que provoca esse movimento dos elétrons, que seria a tensão, seria a minha fonte, onde vocês podem observar o positivo e o negativo. Observem na imagem da direita a tensão, o volt é a unidade de tensão, empurrando, forçando os elétrons, no caso, forçando a corrente a se movimentar. E a resistência, o R, medida em ohms, seria então essa dificuldade, essa oposição ao movimento dos elétrons. Lembrando que existem materiais condutores e materiais não condutores. Alguns materiais conduzem mais facilmente, outros conduzem não com tanta facilidade. E essa resistência é o que, por exemplo, pode ser utilizada para gerar calor
E esses são os três elementos básicos de um circuito elétrico: tensão, corrente e resistência. Mas o que a gente quer aqui é a potência. A potência é medida em watts e, como a gente também já comentou, seria o trabalho da eletricidade. A potência pode ser encontrada de diversas formas. A primeira, tensão ao quadrado sobre resistência. A segunda, tensão vezes corrente. E a terceira, corrente ao quadrado vezes resistência. Beleza, agora eu sei o que é potência medida em watts, mas essa potência é o quilowatt-hora? É aquele valor que eu estou olhando no medidor? Ainda não. Para a gente encontrar o quilowatt-hora, ou seja, o nosso consumo, a nossa energia elétrica, que nada mais é do que o valor, a quantidade de energia elétrica que eu estou consumindo na minha residência, a gente vai precisar fazer mais um pequeno cálculo. Esse E, que seria a nossa energia elétrica, consumo, é igual à potência, que a gente acabou de ver como calcula, vezes o número de horas. Que horas são essas? Por exemplo, o número de horas que um equipamento fica ligado, dividido por 1000. Por que eu preciso dividir por 1000? Para que o nosso consumo, a nossa energia elétrica, fique no prefixo de quilo. Por isso, então, a gente divide o nosso P vezes horas por 1000. Bom, para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo. Só assim a gente vai entender com clareza como que funciona essa equação, essa fórmula. Aqui a gente tem uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente, vamos relembrar, ela possui uma tensão, correto? Normalmente em residências 127, 220. Ela possui uma corrente, certo? Que vai passar pelo filamento ali da lâmpada, ou seja, o movimento dos elétrons. E esse filamento possui uma resistência, ok? Tem os três elementos principais de um circuito elétrico. Mas eu não tenho a potência. Normalmente, equipamentos elétricos e eletrônicos vêm especificado a potência na sua embalagem. E é esse o valor que a gente precisa para fazer o nosso cálculo do consumo da energia elétrica. Lembrando que se eu não tiver essa informação de potência, se eu tiver outras informações como tensão, corrente ou resistência, eu consigo, através das fórmulas que a gente viu no slide anterior, encontrar esse valor de potência. Beleza. Essa lâmpada possui uma potência de 100 watts e é ligada por 12 horas. Bem fácil, né, pessoal? O meu E, o meu consumo, é 100, que é a potência da lâmpada, ou seja, quanto ela emite de energia, vezes 12, que é o número de horas, dividido por 1000, para ficar o valor em quilowatt-hora. Quanto que dá isso? 1,2 kWh. Ou seja, se eu deixar essa lâmpada de 100 watts ligada por 12 horas, eu vou estar consumindo 1,2 kWh. Lembrando que o consumo médio de uma residência é igual a 150 kWh por mês. Esse valor pode variar bastante, mas percebam que uma lâmpada incandescente de 100 watts ligada por 12 horas possui um consumo considerável. Pessoal, a gente vai ver na próxima aula outros exemplos, outros cálculos de potência, de consumo, mas já vou deixar uma perguntinha para vocês para o nosso próximo encontro. Você sabe o que é o selo Procel? Vão pensando aí, podem pesquisar e no próximo vídeo a gente vai explicar aí com detalhes o que é o selo e fazer aí diversos exercícios com outros equipamentos e aprofundar mais um pouco aí nesse tema de eficiência energética e uso racional de energia elétrica. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.